No GP do Canadá 2025, Bortoleto largou em 15º colocado e terminou em 14º colocado. Mas pilotos como Carlos Sainz largou em 16º e terminou em 10º colocado. Ocon largou em 14º e terminou em 9º colocado. E as estratégias que esses dois pilotos usaram foi exatamente a mesma do Bortoleto. Então, o que aconteceu durante toda a corrida que não permitiu Bortoleto chegar também na zona de pontuação? Qual foi o verdadeiro ritmo dele na corrida? O que ele conversou com seu engenheiro? Qual era a expectativa do Bortoleto antes da corrida? E depois da corrida, o que ele disse? E também qual foi o pronunciamento oficial da equipe antes e depois da corrida? Qual foi a influência das atualizações do carro da Sauber? Meus amigos, é com muita ansiedade que finalmente vamos começar este novo quadro / documentário de exclusividade aqui do canal, chamado Bortoleto na Fórmula 1. Cobertura detalhada, pois ele é o nosso piloto brasileiro e precisamos entender de fato o que realmente acontece com ele durante toda a corrida. E aqui vamos analisar volta a volta os principais lances, as principais conversas dele com o engenheiro, tudo isso através de uma análise empírica, porque o nosso piloto brasileiro merece uma cobertura exclusiva dele. Esse conteúdo vai muito além de um resumo da corrida. Aqui vocês terão um vislumbre de uma forma muito mais imersiva sobre a corrida do Bortoleto, no padrão, na telemetria, sem rumor, sem especulação, sem achismo. O conteúdo não se trata de uma opinião, não. Aqui vocês terão um vislumbre de uma forma muito mais imersiva sobre o que aconteceu na corrida do Bortoleto, na perspectiva do próprio piloto. Se trata apenas de observações detalhadas e completas sobre toda a dinâmica da corrida. Então, meus amigos, senta no sofá, prepara a pipoca, assiste enquanto lava a louça do almoço, reserva um tempo, chama os amigos, assiste na TV da sala, na TV da faculdade. Isso aqui tá muito bom. E recado importante, pessoal, eu passei mais de 2 dias levantando todas essas informações. Dá muito trabalho fazer esse vídeo. Então eu peço pra vocês, deixa o like, comenta alguma coisa aqui nos comentários, hypa o vídeo se tiver pelo celular, inscreva-se no canal, compartilha para os amigos, pois infelizmente pelo fato de eu ter trocado o nome do canal recentemente, o YouTube não tá mais recomendando os meus vídeos. Eu tenho vários quadros aqui no canal, notícias relevantes, resumos detalhados, curiosidades, entre outros. Então se esse vídeo não tiver um bom alcance, um bom engajamento, os próximos vídeos deste quadro sobre o Bortoleto eu vou deixar restrito para os membros do canal. Infelizmente eu não vou ter outra opção. Mas se vocês me ajudarem compartilhando, chamando os amigos para assistir essa produção e tiver um bom alcance e engajamento, assim como teve a análise empírica que eu fiz sobre a corrida do Bortoleto lá no GP da Austrália, alcançou 100 mil visualizações, um vídeo completo de 22 minutos. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês assistirem depois. Então se nós conseguirmos alcançar esse resultado com esse vídeo, os próximos também serão de acesso público. Conto com vocês então, e agora vamos começar. Condições e expectativas iniciais. O que a equipe e seus pilotos esperavam da corrida antes dela começar. Informação importante, o grid de largada. Hülkenberg largou em 11º colocado, uma posição bastante favorável para ele, e Bortoleto largou em 15º colocado. Mas também devemos prestar atenção no Ocon, que largou em 14º, e no Sainz, que largou em 16º colocado, até mesmo para o Tsunoda, que largou em 18º colocado, que ao longo da análise da corrida voltaremos a falar sobre esses atores. Devemos lembrar que na corrida anterior, a GP da Espanha, a Stake Sauber recebeu uma atualização muito significativa de desempenho, que mudou radicalmente o equilíbrio, a consistência e o ritmo de corrida do carro. Ficou muito bom. Eles trocaram assoalho, sidepod e até a asa dianteira, as peças mais importantes que regem o desempenho do carro. Agora, para o GP do Canadá, a Sauber não trouxe nenhuma atualização. Lembremos também que na Espanha, Hülkenberg foi o 5º colocado, teve um ritmo de corrida muito bom. Já o Bortoleto também não conseguiu pontuar na Espanha, apesar do seu colega de equipe ter chegado em 5º lugar. Porém, esse vídeo é do GP do Canadá, então vamos focar nele. E sobre o circuito, a pista tecnicamente é bem diferente da Espanha. Aqui em Montreal não tem nenhuma curva de média nem de alta velocidade, somente curvas de baixa velocidade, fortes acelerações e fortes frenagens, características técnicas que não favorecem em nada o carro da Sauber, segundo palavras do próprio Hülkenberg, piloto mais bem qualificado da Sauber até o presente momento. A expectativa dele e da equipe antes da corrida era que a temperatura aumentasse, para aí sim favorecer o carro da Sauber. Então vamos para a entrevista oficial da Sauber e dos pilotos antes da corrida. Hülkenberg disse que o carro teria uma base sólida para construir um ritmo de corrida bom, com base na previsão que estava com um aumento de temperatura, e realmente foi. A pista começou com 50 graus e o ambiente 25 graus. O ambiente estava 5 graus acima do previsto e a pista 10 graus acima do previsto. É raríssimo ter uma temperatura de 25 graus no Canadá. Para eles, 25 graus já é muito
muito quente. Normalmente as corridas no Canadá não passam de 18 ou até 15 graus no ambiente. Isso foi um fator que ajudou bastante a Sauber. Continuemos. Nas palavras do Hülkenberg, ele tinha certeza que, largando em 11º colocado, seria uma posição muito favorável para lutar pelos pontos. Agora vamos para o Bortoleto. Bortoleto afirmou que a pista não favorece o carro da Sauber, mas apesar de ter se qualificado só em 16º, ele também cravou que o ritmo de corrida deve ser melhor. E agora o mais importante, as palavras do diretor da equipe. Segundo ele, o acerto do carro estava priorizando o ritmo de corrida e não qualificação. E para finalizar essa parte, temos também a entrevista do Bortoleto antes da corrida. Olha, eu acho que é uma pista, um circuito de rua, então isso sempre acho que transforma o final de semana um pouquinho mais competitivo, não sei se essa palavra é certa, mas eu acho que aceita um pouco menos, né, erros, um circuito de rua. Montreal é a minha primeira vez que eu tô aqui, então também vai ser algo novo para mim, que eu vou ter que me adaptar rápido e entender sobre o carro ao mesmo tempo. É óbvio que a gente trouxe um pacote, né, aerodinâmico novo na última etapa, então a gente também tem que entender como o carro vai funcionar aqui, ao mesmo tempo eu vou ter que estar me adaptando a uma pista nova, então tem bastante coisa pra gente organizar esse final de semana, mas vamos ver, tô animado. É um circuito que eu ouvi muitas coisas, um circuito, né, muito ondulado, um circuito que falam que colocaram um novo asfalto, né, nesses últimos 2 anos, então melhorou. Eu não tenho como saber, é a primeira vez que eu vou estar aqui, então o que vier veio e vamos ver o que dá pra fazer. Barcelona é uma pista totalmente diferente. Tem algum ponto do carro que você acha que você viu, que funcionou lá e você fala isso deve funcionar também, embora a característica seja diferente, mas eu posso confiar mais no carro, sei lá. Barcelona é a pista do GP da Espanha, cuja característica é o oposto da de Montreal. Barcelona, curvas de média e alta velocidade. Com certeza vai ser melhor, vai ser melhor. Se a gente tivesse o pacote aerodinâmico antigo e o novo aqui em Montreal, sem dúvida nenhuma, 100% de certeza que a gente vai pro pacote novo. Sim. Vai ser uma melhor. A questão é, em Barcelona, vamos chutar um número, não significa que seja real ou não. Você coloca de 0 a 10 é 9, aqui talvez seja 5, seja 6, não tem como saber, entendeu? Talvez não seja tão grande a diferença, ou talvez surpreenda a gente e seja. Entendi. Eu acho que a gente só vai entender isso realmente amanhã, quando a gente colocar o carro na pista e começar a andar, entender? Mas eu acho que o carro ser mais previsível, o carro ser um carro que aceita andar mais perto sem perder muito a aerodinâmica, né? Por isso também tivemos mais ultrapassagens na última corrida. Isso tudo ajuda. Ainda não é onde a gente quer estar, a gente está melhorando, a gente está trabalhando para trazer coisas melhores ainda e que continuem nessa direção. E eu acredito que a gente está fazendo um bom trabalho e chegando cada vez mais perto disso. Por isso o destaque que eu trouxe no começo da atualização grande que a Sauber fez no carro no GP da Espanha. O carro ficou mais consistente, mais estável e melhor. Mas seria o suficiente para o Canadá? Dito isso, vamos para o próximo capítulo, a estratégia. As possibilidades de estratégia dos pneus que a Pirelli divulgou são estas. Mas vamos focar somente na estratégia que o Bortoleto e os outros pilotos sujeitos usaram, que é de apenas uma parada, utilizando o pneu duro para esticar um stint e depois finalizando com o pneu médio, ou vice-versa, começar com o médio e colocar o duro. Aqui está os pneus usados. Foquemos no Bortoleto nesta linha, no Tsunoda, no Sainz e no Ocon. Os 4 pilotos que fizeram a mesma estratégia do Bortoleto. Lembrando que o Tsunoda largou em 18º colocado e terminou a corrida na frente do Bortoleto. Tudo bem que é uma Red Bull contra uma Sauber, mas já eu vou entrar nessa questão das equipes. Então veja que entre os pilotos que utilizaram essa estratégia, de apenas uma parada, Bortoleto rodou 49 voltas e todo o restante rodou muito mais, 56 para o Tsunoda, 57 para o Ocon e para o Sainz, que entraram na zona de pontuação, fica bem claro isso. Gasly rodou 53 voltas e terminou atrás do Bortoleto. E o Hülkenberg largou com os pneus médios e depois colocou o pneu duro. Olha que interessante, o Hülkenberg também fez a estratégia de apenas uma parada, mas ele largou com os médios e colocou os duros no final. E curiosamente, os pilotos da mesma equipe rodaram praticamente a mesma quantidade de voltas com os pneus. Bortoleto 49 com os duros, Hülkenberg 47. Bortoleto 17 voltas com os médios, Hülkenberg 19. Claramente estratégias diferentes. E pessoal, atenção, granulação nos pneus da Fórmula 1. A cada temporada que passa, os pneus estão cada vez mais sensíveis e eles determinam o principal desempenho dos carros de Fórmula 1 nas corridas. É a diferença de performance de pneu que determina se um carro vai ter condições de ultrapassar outro carro. E isso na imagem é a granulação. Eu estou mostrando para vocês, pois o carro do Bortoleto sofreu muito com granulação na primeira parte da corrida, que eu também vou detalhar isso e também nas conversas traduzidas com seu engenheiro no capítulo da análise da corrida. Agora voltando para a diferença de estratégia entre os pilotos Sauber, Hülkenberg largando com o médio e Bortoleto com o duro, fazendo apenas uma parada, acontece que se tratando de um circuito de rua, a chance de ter bandeira amarela ou safety car é grande. Então, caso acontecesse um safety car no começo da corrida, até a volta 20, quem seria beneficiado seria Hülkenberg, pois faria um pit stop de graça, teoricamente. Perderia menos tempo no seu pit stop. Nessa pista, um piloto perde 18 segundos no pit stop, em bandeira verde. Em bandeira amarela, esse tempo é reduzido para 8 segundos, ou menos.
Agora, caso tivesse bandeira amarela ou safety car no final da corrida, nas últimas 10 ou 20 voltas, quem se beneficiaria seria o Bortoleto. Eu sei, teve um safety car sim no final da corrida, mas não valeu em nada, pois a corrida terminou em safety car. Então, quem fez a parada no pit stop não teve nenhum tipo de benefício. E por óbvio, os pilotos que usaram a estratégia de 2 paradas não contavam com safety car na pista. Foi uma estratégia pura de desempenho em pista. Ritmo máximo, frenético, mais forte durante todo o uso dos seus pneus. Enquanto quem fazia estratégia de apenas uma parada, obrigatoriamente precisou regular o ritmo, andar mais devagar de propósito para poupar os pneus. Afinal, mais de 50 voltas com o pneu não é fácil. E sobre esse ritmo de corrida, o engenheiro fala bastante com o Bortoleto sobre qual o objetivo do tempo de volta que ele deve fazer. Agora vamos para o próximo capítulo, análise da corrida. Lembrando, largada, Hülkenberg foi em 11º, Hadjar 12º, Behrmann 13º, Colapinto 14º, Bortoleto 15º, Sainz 16º, Stroll, Tsunoda, Lawson e Gasly. Vamos para a largada. Logo na largada, Bortoleto perde uma posição. Carlos Sainz ultrapassa ele pela direita, logo na largada mesmo, tá? Freia um pouco mais tarde e permanece com o carro na frente do Bortoleto. E conclui a ultrapassagem logo após as primeiras curvas. Mas logo na sequência, ainda no segundo setor, no hairpin, Bortoleto faz uma agressiva tentativa de ultrapassagem para cima do Carlos Sainz. Sainz tenta dar o chegar para lá no Bortoleto, não consegue. É claro, na retomada de velocidade, Sainz não dá tanto espaço para o Bortoleto. Bortoleto pega a zebra, o que atrapalha na sua retomada de velocidade, e o Sainz permanece na frente. Mas o Bortoleto não se dá por vencido, meus amigos, sem DRS. Pegando o vácuo do Carlos Sainz, faz uma manobra muito bonita e ó, por dentro, na última curva do circuito, consegue recuperar a posição que ele perdeu. Que manobra bonita, mostrando muita destreza do piloto novato brasileiro, lembrando que é a primeira vez dele nesta corrida. O engenheiro elogiou bastante Bortoleto. E agora adiantemos para a volta 4, onde Bortoleto fez algumas alterações na configuração do carro e o engenheiro voltou a elogiá-lo. Você está fazendo um bom trabalho. E a partir da volta 4, aí sim começa a verdadeira corrida. Aquele trenzinho, um carro atrás do outro. E a partir daqui também vemos o ritmo de corrida que os carros estão colocando. Após a largada, Albon perdeu 3 posições. Hülkenberg ganhou 2 posições e já estava em 9º colocado. Uma posição muito privilegiada, pois Hülkenberg estava na frente de todo o restante do grid. O 9º colocado fica na frente do restante. Portanto, desde o começo da largada, uma brilhante ultrapassagem. Hülkenberg teve a pista limpa para ele. Isso dá muita vantagem para o carro. Bortoleto se manteve na 15ª colocação, atrás dele Sainz, Tsunoda. E perceba como desde o 10º colocado até o 17º colocado, tá um definitivamente atrás do outro, menos de 1 segundo. O famoso trenzinho do DRS. Devemos lembrar do Ocon, que também estava na mesma estratégia do Bortoleto, que largou com pneus duros, novos. O Sainz também. Enquanto os carros à sua frente estavam todos com os pneus médios, alguns usados e outros novos. Isso aqui vai ser muito importante para vocês entenderem o ritmo do Bortoleto ao longo da corrida. Volta 9. Trenzinho do DRS ainda existe, do 10º colocado até o 17º, um atrás do outro, com DRS e vácuo, mas ninguém consegue passar ninguém. Esta era a situação. Ou seja, do Leclerc para frente, 8º colocado para frente, os carros mais rápidos. Aqui é outra corrida. Já do Hülkenberg para trás, os carros mais lentos. O restante, o meio do pelotão, famoso. O Hülkenberg consegue colocar um ritmo de corrida melhor, porque ele está sem nenhum carro na sua frente. Essa condição faz com que o carro dele não superaqueça e também permite ele gerenciar melhor a temperatura dos pneus. Ou seja, pessoal, desde o começo da corrida, Hülkenberg esteve em uma situação dinâmica muito mais favorável do que o Bortoleto. Bortoleto, por sua vez, ficou no meio do trem do DRS, que é a pior posição ou situação que um piloto pode ficar durante uma corrida. Um carro atrás do outro superaquece os pneus e também os componentes do carro. Sem contar que acaba dificultando a ultrapassagem, pois todo mundo tem DRS e o tempo de volta, o ritmo de corrida de todos fica atrelado ao ritmo de quem está no topo desta fila, que nesse caso seria o Colapinto. Justo ele, fez uma boa qualificação, mas o carro da Alpine não tem bom ritmo de corrida. Mesmo o Colapinto com os pneus médios, ele estava muito longe no ritmo de corrida comparado ao Hülkenberg. Enquanto o Hülkenberg fazia 16.9, todo o restante, com pneus médios, virava muito mais lento que ele. Colapinto não estava conseguindo bom desempenho. E a partir desse momento começa o jogo de estratégia do Bortoleto. E essa situação começa a influenciar o ritmo dele. Vejamos. Na volta 10, o engenheiro avisa Bortoleto que quem está com pneu médio está começando a ter dificuldades de aderência. E aí vem a primeira fala do Bortoleto na corrida. Ele responde ok, que o ritmo dele por enquanto tá bom.
Na volta 11, o engenheiro fala que o Hadjar e o Albon também começaram a reclamar da aderência e granulação nos pneus médios. Hadjar and Albon, ahead of you on medium tires, are already complaining about graining. Hülkenberg já estava 2 segundos na frente do Colapinto, com tranquilidade. Colapinto ainda segurando todo o pelotão, enquanto Albon e Hadjar de pneus médios com granulação. E o tempo de volta deles cada vez mais lento, comparando principalmente com os pilotos que estão com os pneus duros. Ocon, por exemplo, e Bortoleto, nesta volta, mais rápidos que todo o restante de pneus médios. Na volta 12, o engenheiro diz que Bortoleto está fazendo um ótimo trabalho na curva 5 e lembrou sobre a estratégia na curva 1 e 2, dizendo que Bortoleto sabe o que deveria fazer. The management in down 5 this lap was good, and mine driving down 1 and 2. You know what we mean. E perceba que o Sainz ainda está atrás do Bortoleto. Na volta 13, o engenheiro dá uma sugestão para o Bortoleto, pedindo-o para aumentar a velocidade em algumas curvas. Opportunity, carry more speed into down 1 and prepare more T2. E essa comunicação é muito legal. O engenheiro, analisando os dados que ele tem que são privilegiados, orientando o Bortoleto em como ser mais rápido. E a partir da volta 13 que o cenário muda completamente a favor do Ocon. Foi aqui que a estratégia dele começou a dar certo e a do Bortoleto ainda não, por causa do tráfego. E eu explico para vocês. Aqui vai fazer sentido por que o Ocon, que largou na frente do Bortoleto usando a mesma estratégia, pontuou e o Bortoleto não. Pois é, na volta 12 o Ocon estava onde largou, em 14º colocado, atrás do Berman, Albon e Hadjar. O Colapinto conseguiu distanciar um pouco do pelotão. Ele não estava mais segurando o ritmo deles. Agora quem estava segurando o ritmo era o Hadjar. Pois bem, na volta 13, o Ocon saiu de 14º para 12º colocado, meus amigos. Ele aproveitou uma oportunidade e ultrapassou o Hadjar e o Berman. Lembrando que quem estava com os pneus médios já estava com dificuldades. E quem estava com os pneus duros tinha um ritmo mais consistente. A exemplo do Verstappen, na volta 13 que o Verstappen entrou no pit stop com pneu médios de apenas 15 voltas. Ou seja, o médio já estava no limite, com 15 voltas. Vendo isso, o engenheiro na volta 14 avisa Bortoleto que realmente quem está com pneu médio está tendo muita dificuldade com a aderência. E avisa que esta seria uma rara oportunidade, a oportunidade que o Ocon aproveitou, ultrapassando 2 pilotos com dificuldades. Já o Bortoleto ainda estava atrás do Berman. E repare uma coisa aqui, atenção! Assim que o Ocon ultrapassou e se deparou com pista livre, Ocon fez uma volta de 18.7, enquanto o Bortoleto, preso atrás do Berman, estava virando 1 segundo mais lento. E o Hadjar, que também estava com dificuldades, saiu e já entrou no pit stop, para colocar pneus duros, rodando apenas 13 voltas com os pneus médios. Albon e Colapinto se mantinham na corrida ainda com os pneus médios. E o Hülkenberg, já em 8º colocado, também se mantinha com os pneus médios. Volta 16, pois aqui acontece outra coisa que influencia diretamente no resultado final dessa corrida. Lembra que o engenheiro falou, há 3 voltas atrás, que seria uma rara oportunidade de ultrapassar quem estava com dificuldades com pneus médios? Pois é, essa oportunidade já foi. Na volta 16, o engenheiro avisa que todos os carros à frente de médios já começaram a fazer o pit stop. All cars started to pit, Colapinto, I are already Peter Alonso struggling a lot ahead. Esta era a situação no início da volta 16. Bortoleto ainda estava sendo segurado pelo Berman na sua frente, que estava de pneus médios e com dificuldade. E mesmo assim, Bortoleto não conseguiu ultrapassar o Berman, assim como o Ocon fez. Porém, o Sainz e o Tsunoda, atenção, vinham forte atrás do Bortoleto, com bom ritmo. É uma Williams e uma Red Bull. Carros que têm muito mais ritmo que uma Sauber. E aí? Eis que o Sainz não quis nem saber. Na frenagem do hairpin, fritou os pneus, colocou por dentro e fez uma ultrapassagem agressiva para cima do Bortoleto. Este é o replay, quase bateu, mas o Sainz ultrapassou o Bortoleto. Para piorar ainda mais a situação do Bortoleto, no final da reta, antes da última curva, o Tsunoda também ultrapassa ele. Também uma linda ultrapassagem. Tsunoda fez uma linda manobra para cima do Bortoleto aqui. Após ser ultrapassado, o engenheiro disse que não tem problema, vamos recomeçar daqui. Foco na frente. Okay, no problem. Let's reset here. Let's reset and look forward. Volta 17, assim ficou a situação do grid. A corrida do Bortoleto desandando. A rara oportunidade que ele teve de ultrapassar o Berman, que estava com os pneus inferiores, ele não aproveitou. E não foi perdoado pelo Sainz e nem pelo Tsunoda, que tem um equipamento melhor do que o dele. Nesta volta que o Bortoleto foi ultrapassado 2 vezes, ele fez um tempo de 19.7. É um péssimo tempo, enquanto o Ocon virou 17.6. Ou seja, meus amigos, ficar no trenzinho e não tentar ultrapassar o piloto mais lento à sua frente, na Fórmula 1 pode ser fatal.
Mas vamos continuar, que tem muita corrida pela frente ainda. Mas a partir desse momento, perceberam o que de fato aconteceu, que fez o Ocon principalmente entrar na zona de pontuação? Ele se livrou do trenzinho na primeira oportunidade que teve. E como diz o Lito do canal Aviões e Música, nos documentários e análises investigativas que ele faz, é mais ou menos isso que eu tô fazendo aqui. Este é o primeiro elo da corrente se fechando, que responde o seguinte questionamento: como o Ocon, que largou em 14º, na frente do Bortoleto, com o mesmo pneu, a mesma estratégia, finalizou a corrida em 10º colocado, ganhando 4 posições, e o Bortoleto na mesma posição que começou, em 15º. Rápida observação, eu sei que o Bortoleto finalizou em 14º e o Ocon em 9º. Porém, eles ganharam automaticamente uma posição de graça porque o Norris bateu. Lembrem-se disso. Então aqui estou considerando apenas a dinâmica, o ritmo e o desempenho bruto do piloto durante a corrida. O fato é que durante a corrida em bandeira verde, entre as disputas e estratégias aplicadas, Bortoleto não conquistou nenhuma posição a mais da qual ele largou. E podemos comparar com Tsunoda, que ganhou 5 posições, Berman 1, Sainz 5 posições, Ocon 4, Hülkenberg 2. É esta a comparação técnica que eu estou fazendo, que durante os próximos minutos desse vídeo vamos entender detalhadamente. Meus amigos, recado importante para vocês. Eu não tive essa oportunidade, mas agora posso proporcionar para vocês, claro, com muito compromisso e responsabilidade. Nossa parceria com a maior plataforma de investimentos em ativos da América Latina, 4 milhões de clientes e mais de 12 anos de operação. É a plataforma MB. Eu sei que esse assunto pode assustar muita gente, mas calma que isso aqui não é nenhum tipo de jogo de azar. O MB potencialmente é uma assessoria gratuita e exclusiva para você, te auxiliando na gestão patrimonial, financeira, simplificando seus investimentos, melhorando e muito o rendimento do seu dinheiro guardado. E hoje o mundo e o dinheiro cada vez mais digital, as velhas modalidades de poupança ficam ultrapassadas e se torna cada vez mais importante guardar ou investir também em ativos digitais. Senão você pode perder dinheiro guardado ao longo do tempo devido à correção monetária. Mas pode ficar tranquilo que justamente para te ajudar, o MB lançou a campanha do primeiro passo para os investimentos digitais, em parceria com o canal. É só você abrir uma conta gratuitamente e rapidamente usando o seu próprio celular. Feito isso, faz o teste. Invista pelo menos R$50 em qualquer um dos ativos. Tem mais de 600 opções. E pronto, depois disso, em 7 dias, você vai receber R$25 de crédito em sua conta, para usar como quiser. Após abrir sua conta, se tiver alguma dúvida, não tem problema. Existe uma grande equipe de profissionais do mercado para te auxiliar no atendimento e de forma gratuita te mostrar os melhores ativos financeiros que vão valorizar melhor o seu dinheiro na plataforma. E vale lembrar, o MB é uma plataforma segura, séria e regulamentada. Segue todas as regras do Banco Central, CVM e Anbima. Há 4 anos, amigos, eu saí da Simples Poupança e hoje, investindo em outros ativos, tenho um rendimento mensal 3 vezes maior. Claro, de forma totalmente segura. Agora é a sua vez. Aproveite essa oportunidade gratuita. Escaneie o QR Code aqui na tela ou clique no link fixado no comentário e na descrição do vídeo. E depois volta aqui e me conta o que achou. Eu fico te esperando. MB, a maior plataforma de investimentos da América Latina. Volta 19, pela primeira vez na corrida, Bortoleto começa a conversa com seu engenheiro, dizendo que eu vejo um pouco de granulação. Lembra da granulação que eu expliquei para vocês na estratégia dos pneus? É agora que começa. E olha como estavam as posições na volta 19. Bortoleto em 13º, porque outros carros fizeram pit stop aqui atrás, Alonso, Colapinto. Porém, atenção, Bortoleto não estava conseguindo se manter próximo do Tsunoda. E o Sainz então colocou um ritmo descomunal. Sainz tinha colocado 2 segundos na frente do Tsunoda. Enquanto Sainz fazia 17.1, Bortoleto era facilmente 1 segundo mais lento, com o mesmo composto de pneu. O carro do Bortoleto começou a ter granulação nos pneus duros, enquanto Sainz e Tsunoda não estavam com granulação. Ou seja, nesse momento, a corrida do Bortoleto começa tecnicamente a ficar complicada. Na volta 21, o engenheiro pergunta como é que tá os pneus e o ritmo de corrida. How is the pace? E o Bortoleto responde: ainda sinto muita granulação em todos os lugares. O ritmo é esse. Volta 21, Bortoleto a 1,5 segundos atrás do Tsunoda. Volta 22, reduziu um pouco o tempo, mas por questões de estratégia. Olha onde estava o Ocon e o Sainz já neste momento. 8º e 9º colocado.
sem ninguém na frente deles, sem tráfego. Então eles começaram a fazer o quê? Poupar seu pneu, administrar o ritmo para não gerar granulação. E de fato eles não estavam com granulação nos pneus. O Bortoleto estava. E atrás dele ainda vinha o Alonso, que tinha acabado de sair do pit stop e estava com pneus bem melhores do que o do Bortoleto. Volta 23 e o Bortoleto consegue, no susto, quase bate, ultrapassar o Albon, que estava com dificuldades técnicas em seu carro. Lembrando que Albon abandonou essa corrida. Após ultrapassar Albon, esta eram as posições. Bortoleto virou 17.8, enquanto Sainz e Ocon começaram a aumentar seu ritmo, 17.1. Ocon fazendo a volta mais rápida dele, e o Sainz acompanhando. Então perceba que a diferença do ritmo entre os dois ainda era muito grande. E o Alonso se aproximou do Bortoleto e ia dar o bote. Essa aqui é a volta 23. Volta 26. Bortoleto avisa seu engenheiro que a granulação não está saindo. O engenheiro responde que eles estão procurando outras opções e estratégia. E é isso que eles têm. Na volta 26, é claro, o Alonso já tinha ultrapassado o Bortoleto com facilidade, e Bortoleto sofrendo com a granulação, virando 18.4. Lawson e Gasly atrás do Bortoleto, na mesma estratégia, virando mais rápido que ele. E olha o detalhe, Hülkenberg já tinha feito sua parada, e vinha atrás com pneus duros novos, virando mais de 1 segundo mais rápido. Enquanto isso, o Ocon e Sainz lá na frente, 1 segundo mais rápido que o Bortoleto por volta, consistente. Tsunoda também, estava em 10º colocado, livre de tráfego. Volta 29, uma luz no fim do túnel. O engenheiro pergunta do carro e o Bortoleto responde que parece que a pressão dos pneus, a condição dos pneus, está voltando. Justamente nesta volta 29, o Bortoleto faz um bom tempo, 17.6, mais rápido do que Lawson e Gasly, que estavam se aproximando dele. Mais rápido também que Tsunoda, que o Carlos Sainz, só não mais rápido que o Ocon. Volta 32, o engenheiro elogia o trabalho de administração dos pneus do Bortoleto e diz para continuar assim. Continue nesse ritmo. Bortoleto ainda em 12º, virou 17.5, mais rápido que Lawson e Gasly de novo, e um tempo similar ao do Tsunoda, só não foi mais rápido que Sainz e nem que Ocon. Detalhe para o Hülkenberg, que se aproximou do Gasly, com um pneu duro bem mais novo. Hülkenberg ia começar a atacar o Gasly, Lawson, Bortoleto e assim por diante, conforme veremos a seguir. Volta 34, Bortoleto avisa seu engenheiro que a granulação parece que está diminuindo. E o engenheiro elogia. É isso aí, cara, continue assim. Você está fazendo um bom trabalho, Bortoleto. A partir desse momento que o Bortoleto avisou que a granulação estava diminuindo, até a volta 45-50, Bortoleto ficou muito concentrado no seu ritmo de corrida, enquanto o engenheiro algumas vezes falava no rádio, dando dicas de como ele poderia melhorar o ritmo e o desempenho dele. Acelerar mais numa curva, frear um pouco menos. É muito bom e legal de ver essa comunicação entre os dois. Dito isso, assim como o Bortoleto focou 10, 15 voltas, vamos focar aqui na telemetria para ver como ele se saiu. Volta 36, Bortoleto 17.5, o mesmo ritmo que Lawson e Gasly, mas ainda continuava mais lento que o Ocon e que o Tsunoda, que estava na sua frente. Volta 37, Hülkenberg se aproxima de Bortoleto. Pois é, pessoal, em uma volta, Hülkenberg passou 2 carros. Hülkenberg estava andando demais. Bortoleto virou 17.6 nessa volta, Hülkenberg 17.0, meio segundo. É muita diferença. Lembrando que Bortoleto com os pneus de 35 voltas e Hülkenberg com 16 voltas. Volta 38, Bortoleto 17.5, ele não sai desse tempo, repararam? E Hülkenberg 1 segundo mais rápido. Definitivamente, Hülkenberg se aproximou do Bortoleto. 39, Hülkenberg ultrapassou com facilidade Bortoleto e mantinha um ritmo 1 segundo mais rápido que Bortoleto por volta. Muita diferença de pneu. E a partir desse momento, Colapinto, com um pneu melhor do que o do Bortoleto, se aproximou de Bortoleto. Essa é a volta 39. Colapinto com um pneu de 24 voltas e Bortoleto com 38 voltas. Muita diferença. Mesmo assim, Bortoleto conseguia manter um bom ritmo, 17.8. Mais rápido, por exemplo, que o Gasly, que estava na mesma estratégia e atrás dele. Só não mais rápido que Tsunoda e nem que Carlos Sainz. Também estavam na mesma estratégia, mas muito à frente. Volta 41. Bortoleto melhorando cada vez mais seu ritmo de corrida, 17.1. Colapinto colado atrás do Bortoleto. Também 17.1, com pneus melhores.
Gasly aumentou o ritmo 17.0. Bortoleto foi mais rápido que o Tsunoda, só não mais rápido que o Sainz e nem que o Ocon. Entre os pilotos que ainda estavam com os pneus duros do início da corrida, o Ocon sempre era o mais rápido deles. Vamos para a volta 45 e ainda continua atrás do Bortoleto o Colapinto. E vendo isso, o engenheiro elogia o Bortoleto, dizendo que é isso aí, parabéns pelo trabalho, você está conseguindo ficar na frente de pilotos que estão com pneus melhores do que o seu. E é esta posição que nós queremos ficar, 13º colocado. Então vamos lutar por essa posição. Essa é a volta 45, Bortoleto sob pressão do Colapinto, virando 17.4, enquanto Hülkenberg 16.1. É muita diferença, pessoal. E o Tsunoda, vendo a aproximação do Hülkenberg, começa a aumentar seu ritmo, fazendo a melhor volta dele, 16.9. E o Ocon lá na frente, 16.7. Amigos, vocês estão percebendo que o ritmo de corrida, que eu vou detalhar melhor no final desse vídeo, entre Ocon e Bortoleto, não tinha nada a ver, não tinha nenhuma comparação. Bortoleto sofreu com granulação, Ocon bem menos, mas constantemente o Ocon sempre teve o melhor ritmo de corrida do que o do Bortoleto. Aqui não tem nenhuma comparação. Esse é um dos motivos de Ocon ter conseguido chegar na zona de pontuação. Diferença de equipamento. A Haas, tecnicamente, estava muito melhor que a Sauber nessa corrida. Lembrando que a Haas é a 6ª colocada no campeonato e a Alpine é a 9ª colocada. A diferença de pontos é pouca. 28 para a Haas, 28 para a Racing Bulls, 22 para a Aston Martin e 20 para a Stake. E a Williams nem se fala, ela é outro patamar. Entre as equipes restantes do meio do pelotão, a Williams é a melhor. Vamos então para a volta 48, onde a pressão do Colapinto fica ainda maior, colocando medo no Bortoleto. E olha só como que o Colapinto se aproxima, pessoal! Pois é, obrigando o Bortoleto a fazer uma manobra defensiva, ir para a parte suja da pista. Com esta volta, Bortoleto está a quase 10 voltas se defendendo do Colapinto. Não é fácil correr assim, sob esta pressão. E é claro que isso também prejudica o ritmo de corrida do piloto, pois ele precisa sair da linha ideal para se defender do ataque do oponente. E aqui nós estamos só na volta 48 ainda. O engenheiro diz para ele que ele está fazendo um excelente trabalho se defendendo do Colapinto. E para fazer uma boa defesa, ele estava até aumentando o seu ritmo. Esta situação toda vai explicar por que Bortoleto parou um pouco mais cedo no pit stop, comparando com os outros pilotos que também usaram a mesma estratégia dele. Atenção, para se defender do Bortoleto, ele aumentou seu ritmo e começou a fazer voltas rápidas, 16.9, mas Colapinto virava mais rápido ainda que ele. E nem era a volta mais rápida do Colapinto. Veja como o Colapinto estava bem mais rápido que o Bortoleto. Enquanto isso, o Hülkenberg já tinha colocado 8 segundos na frente do Bortoleto. Olha como a diferença de pneu ditou o ritmo aqui, hein? E lá na frente, Tsunoda 16.9, o Sainz 0.8 e o Ocon também 0.8. Ou seja, nem a melhor volta do Bortoleto na corrida até esse presente momento conseguiu ser mais rápido que a volta comum do Sainz e do Ocon. Essa era a diferença técnica dos carros nesta corrida. Volta 49, Bortoleto ainda se defendendo com muita garra do Colapinto, que se aproximava demais. E durante esse ataque, uma conversa bem legal do engenheiro com o Bortoleto. O engenheiro falava dicas de como ele pode ser mais rápido, em qual setor, o que fazer, e o Bortoleto com medo vem do ataque do Colapinto. Ele ainda tá aqui! Ó, ele tá vindo muito rápido! Ah, pera aí, mas acho que ele errou ali na zebra. Então Bortoleto correndo pra frente, mas olhando pra trás, pra se defender do Colapinto. Isso aqui não é fácil, pessoal, não é fácil. E o engenheiro, vendo essa situação, pediu: Bortoleto, segura mais um pouco, segura mais um pouco. O negócio estava alucinante, até que na volta 50, Colapinto se aproximou demais. Mas nesse momento, reparem uma coisa, eles acabaram de fazer o hairpin, que antecede a entrada do pit stop e a última curva. Olha só que loucura que é quando eles chamaram o Bortoleto para o pit stop. Sim, nessa volta ele entrou no pit stop, mas olha como foi essa dinâmica. Enquanto isso, o Colapinto atrás dele. Galera, alguns metros antes de entrar no pit stop, o engenheiro chama ele pro pit stop, cara. Que é isso? De novo, vamos lá. É claro que o áudio, ele é um pouquinho atrasado, uns 2 segundinhos atrasado, tá? Mas se tirarmos o atraso, foi coisa de 2 segundos antes do Gabriel virar para entrar no pit stop que ele chamou. Pessoal, é tudo muito em cima da hora. Que loucura, cara. Olha, pessoal, o negócio é frenético aqui, hein? Eu espero que eu esteja conseguindo passar essa perspectiva para vocês. Que isso definitivamente não mostra em nenhuma transmissão, em nenhum outro vídeo aqui no YouTube. Então essa cobertura documental que eu tô fazendo aqui da corrida do Bortoleto, espero que eu esteja conseguindo mostrar para
pra vocês que não é só pegar um carro e dar voltas na pista, ou aquilo que aparece na TV. Tem muita coisa envolvida. Tomara que eu esteja conseguindo cumprir essa missão, de passar pra você uma visão mais técnica, precisa e detalhada do que acontece com o nosso piloto na pista. Olha que interessante, volta 53 após voltar para a pista com os pneus médios novos. Bortoleto pergunta se ele deve forçar aqui. Isso é muito interessante, ritmo de corrida, pessoal. E o engenheiro responde de forma muito precisa. Estamos buscando algo de 15 alto. 15 alto. Vamos aos tempos. E não é que assim que ele saiu do pit stop conseguiu fazer 15 alto? Bortoleto agora o 17º colocado, 15.9. O Gasly, 16.4. E olha que o Gasly estava forçando, hein? Tanto o Gasly, o Hadjar, o Berman, todo mundo ali à frente do Bortoleto começaram a forçar, por consequência, fazer a volta mais rápida deles na corrida. Isso é uma estratégia, por quê? Defesa contra o Bortoleto, que viria atrás muito mais rápido com pneus novos. Então, atenção, Colapinto era o 13º colocado e o Bortoleto estava juntinho com o Colapinto antes dele entrar no pit stop. Lembram, né? Pois é, será que o Bortoleto vai conseguir alcançar Colapinto? Essa aqui era a volta 53, de um total de 70. Ou de um total de 66, né? Porque na volta 66 entrou o safety car e acabou a corrida. Não faltavam tantas voltas assim, mas já nós chega lá. Tsunoda, 11º, também começou a forçar, ó, 16.3 a volta dele, volta mais rápida dele na corrida. O Bortoleto, 15.9, olha só a diferença de pneus. E o Hülkenberg, aproveitando o melhor do pneu duro, também virando 15.9, com pneu duro com 32 voltas. Ao que parece, o pneu do Hülkenberg, na análise pós-corrida, eu vou dar um detalhe técnico bem importante, que também diferencia o Hülkenberg do Bortoleto nesta corrida. E mais lá na frente, tanto o Carlos Sainz quanto o Ocon também começaram a forçar o seu ritmo. Olha só como o pit stop de um piloto influencia na estratégia dos outros. Ocon e Sainz também forçando o seu ritmo, fazendo voltas rápidas com os pneus duros. Volta 54, Bortoleto 15.6, facilmente 1 segundo mais rápido do que todos à sua frente, do que o Tsunoda, inclusive. Quase 1 segundo mais rápido do que Sainz e Ocon, que continuavam forçando o ritmo. Volta 55, Gasly entrou no pit stop. Bortoleto sobe para 16º colocado, fazendo 15.6 ainda, tempo bom. Porém, atenção, tanto o Hadjar, Berman e Colapinto não parariam mais no pit stop. Então o Bortoleto tinha que, por obrigação técnica, alcançar esses 3 pilotos, ou ultrapassá-los para recuperar suas posições. Bortoleto nesse momento estava a 14.7 segundos do Hadjar. Lembrem, 14.7 segundos. Vamos focar nisso aqui. A corrida agora é com eles, porque nesse momento da corrida, o engenheiro falou que a corrida do Bortoleto era contra esses caras. Volta 56, Bortoleto 15.6 e agora a diferença para o Hadjar é de 12.3 segundos. Tá tirando muito tempo. Enquanto isso, o Berman continua se esforçando para se defender da aproximação forte do Bortoleto. Volta 57, Bortoleto melhora ainda mais sua volta, 15.5. Agora a diferença é de apenas 8 segundos para o Hadjar. Cara, tirou muito tempo. Volta 58, Bortoleto 15.4, tá voando. E o Tsunoda, que estava lá em 12º colocado, entrou no pit stop, mas infelizmente voltou na frente do Bortoleto. Até aqui nenhuma surpresa, pois antes do Bortoleto entrar no pit stop, o Tsunoda já estava na frente dele. Então o Bortoleto fez um undercut. Entrou mais cedo para voltar para a pista com os pneus novos, completar voltas com os pneus novos enquanto Tsunoda ficou na corrida, virando meio segundo, 1 segundo mais lento que o Bortoleto. Então aquela diferença enorme que o Bortoleto estava atrás do Tsunoda, aqui, por causa dessa manobra, essa estratégia que a Sauber fez em chamar o Bortoleto um pouco mais cedo, acabou ficando boa. Volta 59, Bortoleto colado no Tsunoda, mas não seria fácil, pois Tsunoda também estava com pneu médio novo. Mas a diferença do Bortoleto para o Hadjar agora era de menos de 6 segundos. Volta 60, aqui começou a ficar um pouco confuso, pois esses pilotos começaram a virar retardatário. Então, conforme os carros iam se aproximando, Norris, Russell, entre outros, obviamente, eles tinham que tirar o pé e deixar ultrapassar. Então, o Bortoleto saiu de um tempo de 15 baixo que ele estava fazendo para 16.0, na volta 60, por exemplo, para 16.2, porque estava deixando os ponteiros ultrapassarem. E aí, por causa disso, o Tsunoda abriu 3 segundos do Bortoleto. Vamos para a volta 63. Bortoleto ainda em 16º e agora ele via o Gasly se aproximar dele com pneus novos e voando, 15.1 era o tempo do Gasly. E o Tsunoda, por sua vez, se aproximou bastante do Hadjar. Uma ultrapassagem aqui seria inevitável. Volta 64, claro que o Tsunoda passou o Hadjar com facilidade. Agora o Bortoleto estava a menos de 1 segundo do Hadjar, DRS ativado.
O Bortoleto tem que passar o radiar. A vantagem de pneu é muito grande. E vamos para a volta 66, a última volta válida da corrida. Não só o Bortoleto como o Gasly também ultrapassaram o radiar com facilidade. Bortoleto herdando então a 15ª posição que ele largou. E se aproximando forte do Colapinto, que era o 14º colocado, e estava com os pneus muito mais lentos do que o do Bortoleto. Então uma ultrapassagem do Bortoleto para cima do Colapinto também seria inevitável e muito fácil. Mas a corrida acabou na 16ª colocação quando o Norris bateu. Isso vocês já sabem em detalhes aqui. Então, antes de acabar a corrida com o safety car, esta era a situação. Restando 4 voltas para o final, muito provavelmente o Bortoleto passaria o Colapinto, pois a diferença de pneus era de mais de 1 segundo mais lento, era o Colapinto em relação ao Bortoleto, e o Bortoleto então poderia ficar na 14ª colocação, pois o Behrman, que não parava mais, estava muito distante, tranquilamente na 12ª colocação. O Sainz, 11º, nem se fala, e o Ocon também. Agora, para concluir o resultado técnico da corrida, sem as interferências, Ocon e Sainz entraram na zona de pontuação, porque se desvencilharam do trenzinho lá atrás e conseguiram colocar um ritmo de corrida muito bom. Um outro ponto de observação, o carro da Haas estava bem melhor do que o carro da Sauber nessa corrida, com menos granulação nos pneus, granulação essa que acabou prejudicando e muito o carro do Bortoleto. Agora entro também para vocês numa diferenciação técnica de estratégia aplicada entre o Hülkenberg e também entre o Bortoleto. Uma característica muito potente aqui do circuito de Montreal é o emborrachamento da pista. Quanto mais voltas os carros completam, mais emborrachada ela fica. Se fica mais emborrachada, fica mais rápida, mais lisa e menos granulação é gerada nos pneus. Portanto, por esse motivo, Bortoleto teve dificuldades com os pneus duros no começo da prova, entre a volta 15 até a volta 30, lembra? E essa dificuldade técnica nos pneus deixou ele pelo menos 3 décimos a 5 décimos mais lento por volta, nesse período que durou a granulação. Em contrapartida, esse fenômeno não aconteceu com o carro do Hülkenberg, ou se aconteceu, aconteceu bem menos, porque o Hülkenberg utilizou os pneus duros, que estavam propensos a ter granulação, mas no final da corrida, quando a pista estava mais emborrachada, mais limpa e lisa. Por esse motivo, o Hülkenberg conseguiu também colocar um ritmo muito bom após ter colocado os pneus duros. Mas, como eu sempre gosto de ser justo e imparcial, Bortoleto, próximo da volta 16, quando todos os que estavam com os pneus médios enfrentavam dificuldades, e o engenheiro disse para ele que seria uma rara oportunidade de atacá-los, ele não conseguiu. E em contrapartida, ele foi atacado por Sainz e por Tsunoda, que ultrapassaram ele. Sainz ultrapassou ele aqui, Sainz entrou na zona de pontuação. Mas também reforço que o carro da Williams e o carro do Tsunoda Red Bull são muito superiores ao carro da Stake. E para finalizar, vamos com a telemetria e dados e estatísticas após a corrida. Só por curiosidade, é a maior velocidade que cada piloto alcançou durante a prova. Bortoleto, que ficou no trenzinho do DRS, foi um dos mais velozes, 344 por hora. Atenção para este gráfico, vamos analisar o ritmo de corrida e aqui vai morar surpresa. Vamos fazer duas análises. Aqui, esses rabiscos aí é o ritmo de corrida no gráfico de cada um dos pilotos. Nesta linha verde tracejada é o do Bortoleto. A linha verde riscada é do Hülkenberg. É importante compararmos os dois pilotos da mesma equipe também. A linha rosa é o Gasly, a linha amarela é o Radiar, a linha rosa tracejada é o Colapinto, que andou na frente do Bortoleto. Então repare, pessoal, o que fica muito claro aqui, que durante o período de granulação do pneu, Bortoleto foi um dos piores em ritmo de corrida, um dos mais lentos da pista. Para ser mais preciso para vocês, eu tô vendo aqui na transcrição que eu fiz, a granulação começou na volta 16 e, segundo o Bortoleto, disse que terminou ou diminuiu um pouco na volta 34. Então é mais ou menos nesta região, aqui, é exatamente na região onde o Bortoleto ficou mais lento. Depois ele começou a ser atacado pelo Colapinto, a partir da volta 40 aproximadamente, e foi onde ele começou a apertar o ritmo, até a volta 50, nessa região. Na volta 50 em diante, com pneus médios, começou a fazer um ritmo de corrida razoável, mediano, melhor do que muitos outros pilotos. E agora, nesta outra representação gráfica, nós temos o ritmo de corrida de todos os pilotos, e nós vemos claramente que o ritmo do Bortoleto foi o mais lento de todos. 1,8 segundos mais lento do que George Russell, o ponteiro. Gasly foi o penúltimo, Colapinto o antepenúltimo, Radiar tá por aqui também, Tsunoda. E o Hülkenberg realmente teve o 9º melhor ritmo de corrida. Lembremos que o Hülkenberg andou sem tráfego em praticamente toda a sua corrida, então teve o ritmo livre. Condição essa que também favorece para o não surgimento da granulação, que é a variação muito grande ou o aquecimento externo da borda dos pneus. Lembremos que o Bortoleto andou muito tempo no trenzinho, superaquece a borda externa do pneu, o que também favorece a granulação. E agora nós entendemos por que, dentre os pilotos que fizeram essa estratégia de apenas uma parada,
largando com os pneus duros, porque Bortoleto foi o que parou mais cedo, parou com 49 voltas. Foi uma defesa que ele fez contra o Colapinto, que estava vindo muito rápido atrás dele. E o Colapinto estava com uma estratégia inversa da do Bortoleto. O Colapinto finalizou a corrida com os pneus duros, então a Sauber sabia que se o Bortoleto voltasse com os pneus médios, poderia alcançar facilmente o Colapinto e ultrapassar com facilidade, mas infelizmente o safety car veio antes disso. E agora vamos para o posicionamento final da equipe e dos seus pilotos após a corrida. Hülkenberg, muito claro na sua entrevista pessoal, ele disse que ele conseguiu evitar os problemas. Fora de problemas, sem tráfego na pista, foi só uma questão de gerenciamento dos pneus e ritmo de corrida consistente, garantindo uma corrida impecável. Sem trânsito, fica bem tranquilo. Mostramos um ritmo de corrida competitivo em um circuito que é bem diferente, significando que a atualização do carro da Sauber foi muito bom. O carro está mais equilibrado, mais estável, mais consistente e mais previsível para pilotar. Vamos agora ao Gabriel Bortoleto. Ele comenta que é difícil você começar uma corrida quando tem um carro da Williams e da Red Bull e da Racing Bulls atrás, porque são carros que tecnicamente são mais rápidos que ele. Então ele teve que forçar bastante os pneus para se manter na frente e por sua vez afetou o andamento da corrida para ele. Ele confessa que fez uma estratégia esperando o safety car, que é de apenas uma parada, mas ele não veio. Aliás, ele até veio, mas veio no momento que em vez de ajudar, mais atrapalhou. E com isso ele não pôde aproveitar todo o potencial dos pneus médios novos. Daria para ter ganhado mais algumas posições com o ritmo no final da corrida. E aqui uma observação bem sincera dele, comparando-o com o Nico Hülkenberg, dizendo que ele está muito próximo do Nico Hülkenberg na qualificação, mas na corrida ainda falta expertise, experiência do Bortoleto para sair de momentos complicados, porque o Bortoleto está conseguindo extrair um bom ritmo do carro, mas precisa aprender a maximizar os resultados durante a corrida longa, o ritmo da corrida, e isso virá com experiência, bem humilde da parte dele. A opinião do diretor da equipe, dizendo que os dois pilotos largaram muito bem, especialmente Nico Hülkenberg, que demonstrou uma consistência muito boa no começo da corrida logo na primeira volta, aproveitando uma oportunidade para escapar de um acidente e ganhar 2 posições. A partir daí, ele mostrou uma pilotagem serena e inteligente, então valeu muito a pena para o Nico Hülkenberg. Já o Gabriel teve uma corrida mais difícil, vindo mais de trás. Mas ainda assim ele fez um percurso muito sólido com os pneus duros, lutando contra a granulação, tráfego, entre outras coisas. A equipe teve um desempenho excelente hoje, e estrategicamente as decisões foram boas. Ainda bem, né pessoal, porque nas últimas 3 corridas detonaram a estratégia do Gabriel Bortoleto. Ele ressalta que a equipe vem evoluindo. Agora vamos às palavras do Bortoleto após a corrida. A gente estava esperando um safety car, por isso que a gente estendeu tanto com o pneu duro. Não preciso rever a corrida de uma maneira de fora, né? Porque eu acho que quando a gente está lá dentro, a gente só vê os 3 segundos para frente, 3 segundos para trás, que é o que a gente tem visão, mas acho que também o safety car no final talvez tenha tirado umas 2 posições da gente, porque a gente estava com o pneu mais novo, mas acho que também não tinha possibilidade de pontuar, mesmo se não tivesse tido o safety car, então acho que é entender nosso ritmo de hoje, tentar trazer para a Áustria alguma coisa melhor e tentar pontuar lá. Gabriel, e você está de acordo com a estratégia? Foi uma aposta, né? Você poder ficar mais tempo, tanto tempo assim na pista? Eu não sei, Maria. Eu preciso. Tem que analisar. A gente precisa analisar. É difícil falar assim agora que eu saí da corrida. Óbvio que a gente faz uma estratégia dessa, você acaba ganhando uma posição só na corrida inteira. Parece que ela não é uma estratégia decente, mas você nunca sabe. Agora eu preciso olhar, vai ver que não tinha mesmo o que fazer. Era o que a gente tinha. E assim finalizamos, meus amigos. Não esquece, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilha para os amigos, hypa ele pelo celular, me ajude no engajamento, no alcance desse vídeo, para que os próximos eu possa deixar público para vocês. Caso contrário, não vou ter escolha e vou ter que restringir para os membros do canal. Mas já adianto, vire membro do canal mesmo assim, para poder ter participação direta nos conteúdos e me apoiar diretamente nesta atividade. Porque aqui na Telemetria você entende o que acontece nas corridas. De segunda a sexta-feira nós fazemos a cobertura interativa das informações e notícias mais relevantes da Fórmula 1. De segunda a sexta, no final do dia, saem esses vídeos, sempre sem rumor, sem achismo e sem especulação. Notícia direto da fonte e verificada. Além também, quando tem corrida, nossos resumos detalhados de todos os eventos. Treino 1, 2, 3, qualificação e corrida. E quando há algum lance polêmico durante a corrida, nós fazemos nossas análises técnicas e empíricas, detalhando com base histórica e no regulamento técnico e esportivo o lance polêmico da corrida. Pessoal, muito obrigado, forte abraço, Deus abençoe vocês.